Bom dia, estamos aqui mais uma vez para anunciar os nossos números do estado do Amazonas acerca do novo coronavírus, o Covid-19. Eu, Rodrigo Tobias, secretário de Estado de Saúde do Amazonas, assim como a doutora Rosemary Pinto, diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde, estamos aqui para anunciar esses números e daqui já passo a palavra à doutora Rose, que trará então a nossa perspectiva, o nosso número. Então, antes de nós entrarmos nos números, eu gostaria de esclarecer que, uma vez que o país entrou numa nova fase de transmissão comunitária, então, a partir de agora, as ações de vigilância também passam a ter uma outra atuação. E, doravante, cada pessoa passa a ser um potencial portador do vírus coronavírus, do novo coronavírus, no caso Covid-19. Portanto, nós não divulgaremos mais casos suspeitos. Nós vamos agora focar apenas nos casos confirmados e nos casos em investigação. Então, até ontem, o nosso boletim atesta 26 casos confirmados, dos quais 25 são em Manaus e 1 em Parintins. E hoje nós temos 24 casos sendo investigados e processados pelo LACEN. Nós temos um desses casos positivo, está em UTI, no Delfim Aziz, mas ele é um paciente que está estável, está equilibrado. É importante dizer também a toda a população amazonense que todo o nosso plano de contingência nesse momento, ele passa por uma segunda etapa, dada a essa declaração do ministro Mandetta em que o Brasil agora é área de risco de transmissão comunitária. Então a gente passa por uma nova fase, aonde também a assistência vai assumir esse papel de anunciar como é que está a nossa condição, como que o sistema de saúde vai ofertar os cuidados devidos para aqueles casos graves e que necessitam de estrutura de urgência e emergência no Estado. Vamos então começar a fazer as perguntas enviadas por jornalistas, por veículos de comunicação. CNN Brasil, como deve funcionar a partir de amanhã os atendimentos no Hospital Delfim Aziz? De que forma será esse atendimento e como será feita a triagem para pacientes de corona e quantos leitos há já definidos para isso? Perfeito. Conforme o nosso plano de contingência e entendendo que a gente está na etapa correta de fazer as acomodações necessárias e reservar os leitos para aqueles casos mais graves, a partir desta segunda, o Hospital Delfim Aziz, que é de porta aberta, ele vai estar com as portas fechadas, ou seja, as pessoas que comumente procuram o Delfim Aziz em casos de urgência, na verdade eles vão procurar as outras unidades. Nós temos a UPA Campos Sales, que faz parte do complexo Delfim Aziz, e pelo menos as outras nossas 9 os nossos SPAs, que nesse momento, dado a redução do número de consultas, do número de exames e também de ambulatórios, toda a nossa equipe fica à disposição da população, principalmente aqueles pacientes crônicos que precisam de um apoio, precisam de um atendimento médico. Então, a partir de amanhã, o Delfim Aziz fecha a porta para a população e fica específico para os casos graves, aqueles casos que têm confirmados de coronavírus e que precisam de estrutura de UTIs, urgência e emergência. Destacando que aqueles que comumente procuram o Delfim Aziz, novamente, que procurem ali próximo à UPA Campos Sales e temos os nossos SPAs também à disposição. Nesse sentido, hoje nós temos 50 leitos confirmados, todos eles equipados, 50 leitos de UTI, e a gente está expandindo para 150 leitos de UTI. E aí, nesse sentido, toda a estrutura da Secretaria fica, então, à disposição
para a gente trabalhar com essas necessidades de saúde dos pacientes graves. A Record TV pergunta: com a confirmação da transmissão local do coronavírus, aumenta a preocupação com a transmissão comunitária? Além do Delfinazis, alguma outra unidade de saúde está sendo preparada para atender novos casos? E nós temos leitos suficientes para atender essas pessoas doentes? Então, com o anúncio do ministro, na verdade, nós já identificamos no estado do Amazonas a transmissão local, mas nós já estamos entendendo na fase 3, que é a fase comunitária, onde todos estão potencialmente contaminados com o coronavírus. E nesse sentido, então, o nosso plano de contingência, o que é mais prudente nesse momento, é fazer a concentração de todos os recursos humanos, né, a área médica, da equipe de saúde, para o Delfinazis. A gente ter um hospital de retaguarda nesse momento não é viável, não é o recomendado, mesmo porque a gente quer evitar que os pacientes suspeitos e os confirmados fiquem se mobilizando na nossa rede, né? E aí o possível um efeito de contágio maior. Então, nesse sentido, nós estamos concentrando tudo no Delfinazis e assim a gente então promove cada vez menor a redução desse contágio para todos da população, né? Sim, e é importante nós esclarecermos que nós temos uma grande circulação de vírus respiratórios nesse período. Então, o mero fato de uma pessoa estar gripada não significa necessariamente que ela esteja com o novo coronavírus. Porém, nós não sabemos, com uma transmissão local, nós não sabemos qual é o vírus que está causando esses sintomas gripais. Por isso, a necessidade de mantermos o isolamento social e de preservarmos os leitos hospitalares para aqueles que realmente precisam de atendimento, ou seja, aqueles 20% que têm o potencial de agravar e os 5% que podem necessitar de UTI. 80% dos casos, segundo todos os estudos até agora, são casos mais leves, mais brandos, vão cursar como aquela gripe ou resfriado que nós estamos acostumados a ter todos os anos. A recomendação para esses casos é ficar em casa, se isolar, evitar contato com a família, evitar contato com amigos, se precisar algum tipo de contato com outra pessoa, usar uma máscara e tomar todas as medidas de precaução padrão que nós temos orientado. Nesse momento, e isso é o mais importante, não apenas daquelas pessoas com sintomas de gripe se manterem isoladas, como principalmente todos os outros. Se você não tem absoluta necessidade de sair, fique em casa. Essa é a recomendação. A forma mais eficaz de não pegar o novo coronavírus é permanecendo em casa, evitando aglomerações, evitando circulação pela cidade. É importante só destacar que não existe o conceito de vírus circulante. Quem leva os vírus são as pessoas. Então, as pessoas precisam deixar de circular para que não possam contagiar outras pessoas. Esse é o conceito que o Ministério da Saúde tem recomendado e assim a gente fortalece a ideia de isolamento social. Doutora Rose, muita gente pedindo para a senhora repetir os números, porque foram dados no início da live e muita gente entrando agora. A senhora, por favor, pode repetir a informação? Então, nós temos 26 casos confirmados, dos quais 25 são em Manaus e 1 em Parintins. 24 casos estão em investigação e um desses casos confirmados, ele está na UTI, porém está estável, recebendo todo o atendimento. Digno de nota que esse caso é procedente de Parintins, ele foi deslocado para Manaus em UTI aérea com todos os cuidados preconizados e está recebendo o atendimento necessário no Hospital Delfinazis. Devemos também informar que, com exceção deste caso de Parintins, todos os outros casos
que estavam em investigação nos municípios do interior, nos demais municípios, inclusive no município de Quari, eles foram descartados. Então, os outros municípios não têm casos positivos para o novo Covid. TV Encontro das Águas, como tem correspondido clinicamente os pacientes de casos confirmados de Covid-19 aqui no Amazonas? Idosos já foram identificados com a doença? Nós temos, dos 25 outros casos confirmados, todos estão estáveis em isolamento domiciliar. Um deles já saiu do período de quarentena, os outros estão saindo agora alguns dos outros estão saindo agora nos próximos dias, e nós não temos nenhuma gravidade nesses pacientes. Com relação, qual foi a outra pergunta? Era sobre os idosos. Os idosos. Nós temos entre esses casos um idoso de 70 anos e uma idosa de 83, ambos em domicílio e estáveis. Uma pergunta aqui para o secretário Tobias. Para os casos, do portal O Poder, para os casos mais graves de Covid-19 é necessário intubação e ventilação mecânica. Quantos ventiladores temos atualmente disponíveis no Amazonas e se eles serão suficientes, em número suficiente para atender a demanda? Os casos graves, lembrando, os casos graves identificados na rede serão regulados, ou seja, terá uma remoção desses pacientes até o Delfim-Naziz. Esses pacientes que necessitam de estrutura de urgência e emergência, eles não vão chegar no Delfim-Naziz por si só, eles vão ser regulados pelo sistema de saúde. Dada essa condição, hoje nós temos a estrutura necessária e a estrutura confortável de acomodar todos aqueles que precisam de UTI, leitos de UTI de urgência e emergência. Já tenho falado que na rede, no Amazonas, nós temos 482 ventiladores, mas não é somente o ventilador é um equipamento dentro de um conjunto de equipamentos que a gente considera como leitos de UTI completos. Então a gente está estendendo isso para mais 150 e à medida que os casos forem aparecendo, assim a gente vai aumentando o número de casos, o número de leitos, melhor dizendo. Grupo Diário de Comunicação, ontem o Ministério da Saúde anunciou que o Brasil todo encontra-se em transmissão comunitária. Isso já se aplica ao Amazonas. A senhora falou logo no início, mas seria bom repetir. Sim, nós estamos em fase de transmissão local, né? Estamos identificando primeiros casos de pessoas que contraíram a partir de casos importados. Mas o país inteiro vive hoje uma situação, principalmente grandes estados da federação, uma situação em que já não se consegue mais saber quem transmitiu para quem. E a tendência é essa, né? Com o aumento de número de casos, fica difícil fazer esse segmento. Em função disso, o Ministério da Saúde tomou essa decisão de declarar o país inteiro como área de transmissão comunitária para apressar as medidas, principalmente de isolamento social, porque quanto menos pessoas circularem, menos pessoas serão contaminadas pelo vírus. Isso altera também a nossa divulgação de casos. A gente, então, como a senhora disse, não vamos mais divulgar o número de suspeitos. Perde o sentido a gente divulgar, porque todos nós passamos a ser suspeitos. Não apenas de ter o novo coronavírus, como também de ter hepatite, influenza A, influenza B, vírus sincicial, metapneumovírus, enfim, todos esses vírus que estão circulando. A mesma TV Diário, Grupo Diário de Comunicação, pergunta ainda, e eu não vou citar porque não é apenas esse condomínio, mas existem, está bem difundido na cidade, vários condôminos ou pessoas que administram condomínios, citando que poderia ter ou não um caso lá. Há também correndo na internet uma divisão setorial da cidade. O bairro X tem tantos casos, Y tem outras. Como é que funciona esse tipo de comunicado, doutora Rose, em termos de epidemiologia, sobre a divisão de casos em bairros ou especificamente em condomínios? Nesse momento, a maioria, vamos dizer que 90% dos nossos casos são casos importados. Então, do ponto de vista epidemiológico, não faz sentido que eu localize esses casos geograficamente. Eu não tenho uma transmissão ativa muito grande de casos na cidade.
Então, nesse momento não estamos divulgando esse tipo de dados. Quem estiver divulgando são dados incorretos, são dados, são fake news, e as pessoas precisam ser muito cuidadosas com o que é dito na internet e com o que elas acreditam. Até porque não é relevante. Não é relevante. Nesse momento, do ponto de vista epidemiológico, não é relevante. Com relação aos condomínios, nós não podemos, nós não temos como obrigar que esse tipo de comunicado não seja feito. Nós desaconselhamos fortemente, até porque pessoas estão sendo desrespeitadas, pessoas estão sendo discriminadas por uma situação que pode acontecer com qualquer um de nós. A partir do momento em que nós temos transmissão comunitária, 80% das pessoas elas vão cursar ou com formas muito brandas da doença ou com formas assintomáticas. Portanto, isso é discriminação, isso é uma coisa muito ruim de ser feita, é muito feio que a gente fique discriminando os outros e se deixe levar pela ansiedade e pelo medo, a tal ponto de que pessoas estão sendo tratadas de uma maneira muito ruim, muito desrespeitosa, em função de uma patologia da qual elas não têm culpa de terem adquirido. É um momento de solidariedade, exatamente, né? De discriminação. De empatia e solidariedade. O governo informou a compra de 5 milhões de testes rápidos a serem enviados para os Estados Unidos. Ontem foi amplamente divulgada pelo próprio presidente, inclusive. Qual é a previsão da gente receber? Já existe, enfim, alguma previsão nesse sentido? O governo brasileiro também já fez a aquisição. Esses kits estão chegando da Coreia do Sul para cá conosco, pelo um critério, né, de número de casos serão repartilhados para os estados. Para além de tudo isso também, o governo do estado do Amazonas deve anunciar também a aquisição desses testes. O fato é, a gente precisa identificar casos também assintomáticos, como uma medida também não farmacológica e também de orientação da população para que fique cada vez mais em casa. Então, nesse sentido, o governo federal faz a aquisição desses kits, deve fazer o repartilhamento aos estados, levando em consideração o número de casos confirmados. Além disso, também, ao longo dessa semana, também chegará EPIs, equipamentos de proteção individual, né, no número de 10 EPIs específicos para cada leito habilitado pelo Ministério da Saúde. Então, teremos todas as condições de estar enfrentando os casos graves, aqueles que precisam de estrutura de urgência e emergência em nosso estado. É preconizado como é que ele deve ser usado, por quanto tempo ele tem validade, como é que funciona isso para o profissional da saúde se sentir seguro para trabalhar? É importante dizer que os EPIs para o cuidado dos pacientes confirmados e que precisam, né, da estrutura de leitos de UTI, ele é um EPI específico e não é um EPI aquele comumente utilizado nos nossos SPAs, nos CAICs, nos CAIMs. A gente está falando desses EPIs específicos que estão chegando do Ministério. Além de tudo isso, nós já estamos fazendo aquisições em um quantitativo considerável para os próximos 3 meses a proteger os nossos guerreiros, que são as equipes de saúde que vão estar na linha de frente em todos os casos. Sejam aqueles assintomáticos, sejam os sintomáticos brandos, mas especificamente aqueles sintomáticos que precisam e que estarão internados em leitos de UTI. Para cada caso, temos EPIs específicos. A difusora pergunta, muitos trabalhadores de empresas do Distrito Industrial estão preocupados com a possibilidade de transmissão em linhas de produção. Existe alguma recomendação para as empresas do Distrito? Essa recomendação já foi feita e nós temos também os decretos governamentais que regulam essa questão do trabalho. Nós temos uma nota técnica específica a respeito de ações preventivas do coronavírus em locais de trabalho. Então, já há várias semanas essas recomendações estão sendo dadas. O portal Marcos Santos coloca ontem as trocas, né, de vídeos
do prefeito, do governador, que se declararam publicamente dispostos a uma união de Prefeitura e Estado nesse momento. O que Suzan e Fundação de Vigilância e Saúde espera desse acordo? Muda alguma coisa? Na verdade, tecnicamente já existe, Tecnicamente né? não, porque a gente já trabalha, desde novembro nós temos um comitê interinstitucional, onde nós já estamos trabalhando, não apenas em parceria com a Censa, mas com o Ministério da Saúde, com a Anvisa, com as Forças Armadas, com a Defesa Civil, com a Secretaria Municipal de Educação, com a Secretaria Estadual de Educação. Então, nós temos todo um conjunto de instituições públicas das 3 esferas, as universidades, das 3 esferas de gestão, que já atuam conjuntamente. O compromisso selado entre o prefeito e o governador só reiteram o que nós já estamos fazendo na rotina, no nosso dia a dia. Seria talvez importante nesse momento explicar que, na verdade, já existe essa parceria, porque normalmente nós somos acometidos de vírus que podem dar problemas respiratórios. Em todas as situações em que existe risco à saúde da população, é natural esse trabalho integrado. Isso já é uma rotina da área de vigilância e da área de educação, onde nós precisamos unir esforços para controlar qualquer situação de risco à população. O BNC pergunta, são 2 perguntas, o que devem fazer na hora do parto, né? Se existe algum procedimento especial nesse momento de Covid para parturientes. E o segundo é se confirma óbito por coronavírus Delfina Aziz? Não, né? Não. Acerca do cuidado com as gestantes, não tem nenhum caso específico. As recomendações do Ministério da Saúde não deixam isso muito bem claro, na medida em que os dados epidemiológicos, né, de contágio e também de morte, número de mortes, ele concentra-se principalmente na população de 60 anos ou mais, ou seja, na população idosa. A gente está lidando com um inimigo invisível que não mata nossas crianças, não matam as nossas mães, mas matam os nossos pais, os nossos avós, os nossos tio-avós. Então, nesse sentido, o cuidado com as gestantes no ato da gestação e também no ato do nascimento da criança continuam os mesmos procedimentos. E a outra pergunta em relação à não confirmação, né, de óbitos em Delfina? Não, nós não temos nenhum óbito confirmado, nem suspeito nem confirmado pelo novo Covid, e principalmente no Delfina Aziz. Com relação ao atendimento no Delfina Aziz, eu quero esclarecer que desses 25 casos em Manaus e 1 em Parintins, portanto 26 casos confirmados, nós só tivemos um paciente que precisou de internação em UTI. Todos os outros pacientes foram atendidos na rede pública e privada, estão estáveis, ninguém correndo risco de vida. Mesmo esse paciente que está na UTI, ele está estável. E quero esclarecer também que houve há alguns dias uma forte comoção na cidade pela suspeita de uma médica que foi internada no Delfina Aziz. O resultado dela saiu ontem e essa médica não teve o Covid-19. Não se confirmou? Não se confirmou. Tem também muitas perguntas de vários veículos em relação à campanha de vacinação que começa amanhã. Eu queria que vocês explicassem como é que vai ser feito isso, onde é que as pessoas podem ter informação e que estrutura, embora seja algo que a Prefeitura coordene e leve até a população, de que maneira o Estado pode e está contribuindo? Por conta do cenário do Covid-19, aqui no município de Manaus, em comum acordo com a Secretaria de Estado e também com a Fundação de Vigilância e Saúde, o planejamento para a vacinação desse público-alvo, ele vai ser feito em casa. O lote que foi destinado especificamente para o estado do Amazonas, o quantitativo que foi específico, será somente para os idosos e profissionais de saúde. Nesse sentido, então, dado a essa condição, a esse cenário, então as equipes da Censa Manaus, juntamente com a equipe da
da Secretaria de Estado de Saúde, da Suzan, eles estão identificando, fazer busca ativa desses idosos e fazendo assim a vacinação deles, evitando assim as aglomerações e possível contágio dessa população que é de risco. Nesse sentido, é importante dizer também, além do Delfina, como vai funcionar o Delfina e também o acesso de portas abertas dos nossos SPAs e a UPA Campos Sales e José Rodrigues, é importante dizer que haverá o fechamento dos nossos CAICs e dos nossos CAIMs, né, a partir de segunda-feira. Todo o RH da Secretaria vai estar voltado especificamente para a vacinação dos idosos no município de Manaus. A vacinação também ocorre nos municípios do interior, mas dada a uma questão de logística, alguns municípios começam amanhã e outros ao longo da semana. É interessante lembrar que as estratégias para a vacinação, a responsabilidade das campanhas de vacinação é dos municípios. Portanto, as estratégias elas podem ser diferentes em cada município. O planejamento das campanhas já está feito, as vacinas já estão à disposição dos municípios, alguns estão com dificuldade logística para o transporte dessas vacinas. Mas, em Manaus, a estratégia definida pela Secretaria Municipal de Saúde para evitar aglomeração de idosos em postos de vacinação foi fazer a vacinação casa a casa. Então, o idoso não precisa ir para nenhuma unidade de saúde. Ele deve aguardar em casa que as equipes de vacinação estarão passando em cada residência para realizar essa vacinação. Essa foi a estratégia definida pela Prefeitura Municipal de Manaus, pela Secretaria Municipal de Saúde. E uma forma de ajudar foi a disponibilização de recursos humanos do Estado para a Secretaria realizar a campanha. A gente sabe que tem limitações, né, legais, inclusive de divulgação de perfil de paciente, mas o blog Estado Político e várias outras pessoas muito preocupadas com a pessoa que está internada, pergunta se a senhora pode divulgar a idade e sexo e, principalmente, se ele tem alguma outra doença associada ao vírus que agravaria o problema de saúde do único internado que existe hoje no Delfina Zig. Olha, trata-se de um homem, um homem que esteve em contato com pessoas de São Paulo. Portanto, ele adquiriu o vírus importado de pessoas que vieram para um evento em que ele estava presente. E, como eu já falei, é uma pessoa que voltou para Parintins, sentiu-se mal, foi identificado de uma maneira muito rápida pelo sistema de saúde de Parintins, foi notificado, a Suzan proveu a UTI aérea para deslocá-lo rapidamente para cá e ele está em pleno atendimento, né? Está nesse momento estável. E é isso que a gente pode falar, porque nós no estado do Amazonas temos uma política de não identificar esses pacientes, até por uma questão de ética e de sigilo profissional. O que é importante dizer, nesse caso de Parintins, foi a identificação rápida do caso, né, a comunicação que foi feita entre município e estado através de um sistema de informação, né, que regula os leitos de urgência e emergência. E aí, nesse sentido, aproveitar a oportunidade, dizer que investimentos estão sendo feitos no que diz respeito à aquisição, né, para equipar todas as salas vermelhas dos 8 polos, né, do interior. A gente já estendeu, ampliou, né, o contrato de UTI aérea. Então, nesse sentido, aqueles casos identificados e aqueles casos identificados que precisam de estrutura de urgência e emergência, temos já um sistema de informação que já faz essa ligação entre interior e capital e vão ser encaminhados devidamente ao Hospital Delfina Zig. Aconteceu com Parintins e vai acontecer com qualquer outro caso que ocorra em qualquer município do estado do Amazonas.
Antes, então, da gente encerrar, eu gostaria que a doutora Rose repetisse os casos confirmados e esse novo procedimento que a gente vai ter a partir de hoje de divulgação, né, daquela tabela que a Secretaria de Comunicação Oficial, ela vai repassando oficialmente, e por que a gente vai eliminar alguns itens antes de encerrar. Isso, então nós temos 26 casos confirmados, 25 casos são de Manaus, um caso é de Parintins. Esse caso de Parintins está internado no Hospital Delfim Aziz, é o único paciente internado, está na UTI, mas encontra-se estável nesse momento. Nós temos 24 casos em investigação, aguardando o resultado laboratorial, e todos os demais casos notificados por municípios do interior foram descartados. Portanto, no interior nós só temos esse caso de Parintins. Lembrando que o atendimento de casos suspeitos, a notificação desses casos suspeitos está sendo feita tanto pela rede básica de saúde quanto pela rede de urgência e emergência da Suzam e pela rede privada. E nós estamos conhecendo os casos rapidamente, temos uma equipe do LACEN fazendo coletas. Essas coletas, elas entram numa linha de espera, então as pessoas não fiquem ansiosas se essa coleta não for feita de imediato. A prioridade é para os pacientes mais sintomáticos que precisam de uma atenção imediata. Mas todas as coletas estão sendo realizadas. Em relação à divulgação de número de coletas e número de suspeitos, a gente não continua mais fazendo? Não, a gente não vai mais continuar, levando em conta que o país agora assume que existe transmissão comunitária. Se existe transmissão comunitária, qualquer caso de sintomas gripais passa a ser encarado como um possível caso de Covid-19. Ok. Lembrando então a toda a população que então o Hospital Delfim Aziz, a partir de segunda-feira, será a porta fechada. Todas as pessoas que comumente procuravam Delfim Aziz serão então, a unidade de referência vai ser a UPA Campos Sales. Sem deixar de também lembrar que SPAs, policlínicas e os nossos hospitais pronto-socorros estarão à disposição àqueles casos, tanto de urgência, aqueles casos que precisam de atendimento ambulatorial. O ambulatório do pé diabético não vai deixar de funcionar, né? As mães que precisam de algum exame, de algum atendimento médico com seus filhos, podem procurar as nossas unidades, ok? E aí é nesse sentido, então, doutora Rose, que a gente termina mais um momento como esse, em que a gente tem essa fala diretamente com a nossa população. Lembrando que amanhã a gente voltará com outros números dos casos confirmados do Covid-19. Obrigado.